Ventilação é uma habilidade considerada por muitos mais importante do que a própria intubação. Lembre, as pessoas morrem porque elas não são oxigenadas no manejo de via aérea, não porque elas não são intubadas. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Zanlorenzi, eu sou instrutor aqui da Escola da Via Aérea e hoje a gente vai falar sobre talvez um dos temas mais importantes, que é a ventilação. Uma das maneiras mais comuns e mais fáceis que a gente tem de oxigenar o nosso paciente é através da ventilação com máscara facial. Primeiro de tudo, quais são os tipos de máscara faciais que nós temos? Nós temos essa máscara facial aqui, que é uma máscara facial que a gente vê que ela não tem um cuff, ela tem um silicone e ela se adapta perfeitamente ao rosto do nosso manequim. Vejam essa outra máscara aqui, que é uma máscara diferente, que é a máscara que tem um cuff para a gente insuflar. E curiosamente essas máscaras vêm sempre com o cuff muito insuflado. Vejam que essa máscara já está relativamente pequena para o nosso paciente aqui. E quando o cuff está muito insuflado, às vezes é difícil que a gente consiga um selamento adequado da máscara. Então uma dica é pegar e desinsuflar um pouco essa máscara para que ela se adeque as imperfeições da face e a gente consiga acoplar e ventilar o nosso paciente de maneira adequada. O que eu quero que vocês observem agora aqui é justamente como eu pego a máscara. Classicamente, nós temos a técnica do C, ou seja, eu pego o meu indicador e o meu polegar e eu pego na parte superior e inferior da máscara, pressiono contra a face do meu paciente. E a parte do E, que são as três perninhas da letra E, eu pego no ramo da mandíbula e no ângulo da mandíbula, tracionando a mandíbula do meu paciente para cima, para eventualmente desobstruir essa via aérea, caso ela esteja obstruída. E aí eu consigo ventilar o meu paciente de maneira adequada. Muitas vezes, dependendo do tamanho da tua mão, da face do paciente, ou até mesmo da dificuldade de ventilação do paciente, isso não vai ser adequado. Então eu posso usar as duas mãos, fazendo o C e o E, que eu vou ter mais selo, mais pressão e mais tração da mandíbula, e uma outra pessoa, seria uma ventilação chamada a quatro mãos, vai ventilar para mim no ambu ou no balão que você estiver usando para ventilação. Uma outra técnica que é um pouco menos conhecida, mas que é muito utilizada nas ventilações mais instáveis e mais difíceis, é a técnica chamada de VIA, que é você pegar a palma, região hipotenar da mão, aí sempre obrigatoriamente é a quatro mãos, você vai comprimir contra a face do paciente e você vai tracionar mais a mandíbula. Assim você consegue um selo muito melhor. Em situações em que o paciente fez um laringoespasmo ou em situações em que a ventilação é muito difícil, essa é a maneira mais adequada para conseguir um selo da máscara melhor e uma desobstrução da via aérea. A única coisa é que você precisaria de quatro mãos para realizar essa ventilação. Não podemos esquecer de alguns adjuvantes que nós temos no manejo da nossa via aérea. Alguns deles, a cânula orofaríngea, também conhecida como cânula de Guedel, que normalmente nós medimos aqui o tamanho dela da rima da boca até o lóbulo da orelha. Então, para esse paciente, essa cânula de Guedel está perfeita. E a gente tem algumas técnicas de passagem. A mais clássica dela é justamente você inserir ela apontando para o palato e depois girando ela. Isso vai fazer com que, se a língua estiver caída, a língua desobstrua, ela seja elevada da parte posterior da orofaringe. Outra ferramenta muito utilizada, mas não tão disponível, é as cânulas nasofaríngeas. O único cuidado que a gente tem que ter é com a mucosa do nariz, que pode sangrar um pouco, mas ela faz a mesma função, ela vai desobstruir a via aérea. Normalmente a gente faz uma exploração digital leve, bem superficial, para ver se o paciente não tem um desvio de septo importante, ou até mesmo pergunta para ele, e faz a inserção no sentido posterior, que é o sentido que as nossas conchas nasais estão divididas, para que a gente atinja o mesmo objetivo, que é desobstrução e elevação da base da língua, para criar um pertuito, uma via, para que esse paciente consiga ser ventilado ou oxigenado. E aí a gente consegue oxigenar o nosso paciente que está um pouco mais sedado ou está com a via aérea obstruída. E o paciente normalmente tolera muito melhor a cânula nasofaríngea com menos sedação
do que a cânula orofaríngea. Sobre o dispositivo de ventilação, pessoal, esse dispositivo aqui é um dispositivo bolsa válvula máscara. A gente tem um reservatório de oxigênio aqui, que normalmente a gente vai colocar um fluxo de oxigênio alto para que ele encha, certo? E aí, para que serve esse reservatório cheio? Para a hora que eu for ventilar o meu paciente, ele pegue o ar desse reservatório e consiga entregar a fração inspirada de oxigênio mais próxima de 100% possível. Mesmo que o balão fique vazio, eu continuo ventilando o meu paciente. Ele é um balão autoexpansível, diferente desse meu outro dispositivo aqui, no qual eu tenho um pouco mais de sensibilidade na hora que eu for ventilar o meu paciente. Ele tem uma válvula aqui para eu fechar, uma válvula de pressão. Aí eu vou colocar o meu fluxo de gases frescos e ele vai insuflar o balão. E aí vejam que eu tenho tato completo. Se essa via aérea estiver obstruída, por exemplo, eu consigo ter um tato perfeito de que não está indo nada e que eu não consigo ventilar. Diferente da bolsa válvula máscara, que é um balão autoexpansível, que tem a vantagem de eu conseguir ventilar com ar ambiente, mas tem a desvantagem de eu não conseguir ter um tato maior da minha ventilação, do quanto que eu estou conseguindo ventilar o meu paciente e se existe alguma obstrução. Então, pessoal, sobre ventilação é isso, uma habilidade extremamente importante. Existem várias maneiras, existem esses adjuvantes para a gente usar na ventilação. Então, é importante que vocês saibam utilizar e também vocês saibam as alternativas que vocês têm para vocês utilizarem a máscara facial e os dispositivos de ventilação da melhor maneira possível. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo se vocês acham que pode ajudar alguém e também de dar um like no vídeo se vocês gostaram do conteúdo. Obrigado e até a próxima!